você precisa investir por mês para juntar seus primeiros 100 mil reais? Hoje a gente vai responder essa dúvida fazendo bastante simulação. A gente parou tudo por aqui e fez a conta de quanto aplicar para conquistar esse primeiro passo da sua liberdade financeira em 1 ano, em 3 anos ou em 5 anos. Tem plano para todo mundo. E no final a gente também contou como foi a nossa experiência para juntar os primeiros 100 mil reais. Eu sou o Cezito Sperandio. Eu sou Ion Fordeloni e esse é o canal Econoí, que é a tradução da economia dos investimentos. O melhor investimento mesmo que você pode fazer exatamente agora é ficar com a gente aqui no Econoic, porque tem vídeo todo dia. Então se inscreve aqui embaixo. De quem é essa? Para quem quer aprender, mas aprender de verdade sobre investimento, deixa sua curtida aqui embaixo. Você ajuda a gente, claro, mas o YouTube também te ajuda, porque ele percebe o que você quer assistir e começa a te recomendar mais vídeos parecidos com esse de investimento, para você aprender cada vez mais rápido como fazer sua grana ser multiplicada. Então bora logo ver quanto investir para juntar os 100 mil reais. E aí, Econoiker, tranquilo? Bora tacar pau em mais um vídeo e eu quero te perguntar logo de cara, o que você faria se juntasse seus primeiros 100 mil reais? Você teria uma pequena comemoração aí, porque afinal é um marco importante? Você não faria nada e deixaria a grana rendendo para chegar não nos 100, mas nos 200, 300, 1 milhão de reais? O que você faria? Deixa aqui nos comentários que a gente tá curioso e quem sabe a gente não dá um pitaco aí no seu plano. Vou te falar que eu não fiz nada quando eu juntei os meus primeiros 100 mil reais, mas claro que deu mó paz, né? Mó tranquilidade. E serviu também de incentivo para mostrar que eu podia chegar ainda mais longe. O fato é que 100 mil com certeza já não vale mais a mesma coisa que alguns anos atrás. Eu nem preciso dizer isso pra você. A gente não compra as mesmas coisas. 100 mil na real, você comprar uma mansão uns bons anos atrás. Hoje em dia já não dá pra isso, mas é uma boa, uma excelente reserva. Se você gasta, por exemplo, 5 mil reais por mês, esses 100 mil já seria uma quantia equivalente para você bancar 20 meses do mesmo padrão de vida sem ganhar nada, sem nenhuma receita, sem salário. São quase 2 anos que você tem aí a liberdade para ficar desempregado, procurando uma nova fonte de renda com toda a calma do mundo. É bom, né? Cara, 100 mil reais também já é o suficiente para você empreender, abrir um novo negócio em algum ramo que você esteja de olho. Você pode abrir um canal, por exemplo. A gente não chegou a gastar nem 10 mil reais quando você for ver quanto que a gente gastou com equipamento, com luz e tal. Pelo menos no começo não chegou a essa quantia. 100 mil reais é uma puta de uma grana pra você empreender. Um bom exemplo que eu sempre gosto de dar de como 100 mil reais ainda é muita coisa e por isso é um número tão significativo que a gente corre atrás, é que em São Paulo, por exemplo, que é uma cidade caríssima, a mais cara do Brasil comparada aí talvez só com o Rio de Janeiro, você ainda encontra imóveis de 100 mil reais, claro, sendo vendido em regiões mais periféricas, né? Se você for pros bairros mais nobres, a coisa fica mais cara, mas mesmo em São Paulo ainda tem imóvel que você consegue comprar como casa própria com esses 100 mil reais. Se você for comprar um negócio em Moema, em Perdizes, em Pinheiros, são bairros mais ricos, com certeza esse 100 pau já é uma bela entrada na casa que vai facilitar seu financiamento. Com esses poucos exemplos já deu pra perceber que 100 mil reais ainda vale bastante, né? Mas quanto que a gente deve investir para chegar lá? Isso vai depender de 3 variáveis. A primeira é a taxa de retorno, a rentabilidade do seu investimento. Quanto maior, obviamente, mais rápido você vai chegar nos 100 mil. No Brasil, um retorno de 9, 10% acredito que seja plausível. Então não adianta também você ser super otimista e colocar que você vai conseguir uma rentabilidade de 20% ao ano. A chance de você conseguir isso é mínima, para não dizer impossível. A segunda variável hiper importante é o tempo, né? Quanto mais tempo você tiver, menos vai ser o seu esforço mensal de investimento. Menor vai ser a necessidade de grana que você vai ter que economizar e investir. Você já vai ver isso na simulação, mas, por exemplo, se você tem 1 ano de prazo para chegar nesses 100 mil reais, se é essa a meta que você se estipulou pelo motivo que for, você vai ter que fazer um esforço muito maior para juntar os 100 mil reais do que se você tiver 5 anos, por exemplo. É matemática básica, pura e simples. E a terceira variável, e não menos importante, é a capacidade de poupança. É o quanto que você consegue economizar por mês para colocar lá nos investimentos, todo santo mês. Isso porque no começo, né, da sua jornada aí como investidor, boa parte do que você junta vem do suor e sofrimento do seu trabalho, a gente não vai mentir. Vem dos seus aportes, não tem milagre. O efeito bola de neve dos juros e dos dividendos realmente acontece, mas depois de um tempinho. Você também vai ver isso na simulação, então sem lenga-lenga, vamos pra continha para você saber quanto que você precisa juntar, quanto que você precisa investir para chegar nos 100 mil. Essa planilha que você tá vendo é a famosíssima aqui no canal, que é a bola de neve nos investimentos, é ela que a gente tá usando, hiper fácil de encontrar lá no nosso Telegram. Você vai começar preenchendo só os campos em amarelo, porque todo o resto tá automático, a conta vai ser feita para você sozinho, não precisa esquentar a cabeça. Vamos começar pela rentabilidade. Como o juro anda bastante alto aqui no Brasil, a Selic, apesar de estar em queda, tá num nível
nível bastante gordinho ainda, vamos considerar que uma rentabilidade só para efeito ilustrativo de 10% ao ano de retorno. Com 8 conto por mês, 8 mil reais, você ia conseguir chegar nos 100 mil em um ano. Dá uma olhada, de lucro você ia ter 4.324, que é o rendimento da sua aplicação. 96%, a maior parte desse esforço vem de seus aportes. 4% é da rentabilidade, que é o lucro. Vamos combinar que economizar 8 pau por mês não é pra qualquer um, né? 8 mil reais não chega nem a ser a renda de muita família no Brasil. O que dirá economizar 8 mil reais por mês? Um prazo não de um ano, mas de 2, 3, 5 anos, você vai precisar investir muito menos por mês pra chegar nos 100 mil reais. Cara, eu vou te falar que eu cheguei a economizar 8 mil reais, até mais que isso por mês, mas só quando eu trabalhava igual um camelo. Tinha tipo 3 empregos e ainda assim não foram todos os meses que eu consegui chegar nesses 8 conto por mês. Já teve alguma fase da sua vida que você conseguiu economizar isso por mês, Cezita? Com consistência não, tenho que admitir. Eu já contei algumas vezes aqui no canal que meu salário quando eu era de banco era baixo e o bônus uma vez por ano dobrava o meu salário no ano, então nessa ocasião eu investia muito, né? Praticamente só investia. Mas nos meses bons do Econoweek, que entrava algum job muito grande, que aí o meu salário, somado tudo que eu fazia, chegando uns 30 mil, aí eu já conseguia economizar assim, coisa de uns 25, 26. Pegava ali aqueles 4, fazia uma viagem top! Mas assim, todo mês, não difícil chegar nos 8 pau, viu? É isso, você consegue uma vez ou outra ali com uma renda extra, com um job, mas consistentemente é difícil. Mas lembrando aqui, economizar mais, né, de quanto eu ganhava lá atrás quando eu era CLT, foi uma virada de chave, foi fundamental para eu multiplicar os meus 100 mil reais para 1 milhão de reais. Aqui em cima, inclusive, eu listei as 10 dicas importantes que foram fundamentais para conseguir chegar lá. Isso vale para os 100 mil, para os 200, para os 300, para qualquer quantia que você esteja juntando. Esse vídeo tá dentro da playlist de listas que tem várias dicas bem rapidinhas de você consumir e acelerar seu processo de investimento. Dá uma olhada voltando aqui pra planilha Bola de Neve, planilha de hiper sucesso aqui no canal. Em quanto tempo a gente ia chegar nos 100 mil? Em quanto tempo não? Quanto que a gente ia ter que investir pra chegar nos 100 mil em 3 anos? Ou seja, aquela necessidade de investir 8 mil por mês, que convenhamos é dinheiro pra caramba, cai bastante, 2.450 reais. Na real, você vai até passar um pouquinho dos 100 mil, considerando aquela mesma rentabilidade de 10% ao ano para efeito ilustrativo. Você vai chegar em 101.697. 2.450 é bastante dinheiro? Pode até ser que seja, mas é um aporte 70% menor do que em um ano que você teria que fazer. Ainda não é para qualquer um, eu sei, a gente tem que reconhecer isso, mas já é bem mais possível, né? Ainda mais se você estiver investindo em casal, por exemplo, que aí vai, sei lá, meio a meio, 70-30, facilita, né? E repara que nessa hora que você chegar nos 100 mil reais, o efeito mágico dos juros, dos dividendos já começa a aparecer, né? Desses 100 mil reais que você juntou, 13.400 veio do lucro. Ou seja, é o retorno do seu investimento. E os outros 87% aí sim veio dos seus aportes, de quanta grana que você colocou ali dentro. E a coisa só melhora daqui pra frente, a gente já vai te mostrar. Inclusive, Cezita já comentou, essa planilha é muito famosa entre os Econoweekers. E se você ainda não tem ela aí no seu computador, no seu celular, tá bem fácil de achar. É só você entrar no link do Telegram que tá aqui na descrição do vídeo e o link dessa planilha tá fixado logo no topo do Telegram. Agora, se a gente tá com um plano com mais tempo, um plano um pouquinho mais longo, como você deve imaginar, você vai precisar de um esforço bem menor ainda por mês. Para conseguir chegar nos 100 mil em 5 anos, que olha, convenhamos, é um horizonte bem sensato, né? Fala, pô, eu quero chegar em 100 mil reais e eu penso em chegar em 5 anos. Não é nem rápido nem devagar, eu diria. Você ia diminuir aquele seu esforço mensal, que antes era 2.400 e pouco, em cerca de 1.000 conto por mês. Para juntar os 100 mil em 5 anos, você ia precisar de 1.300 conto investidos por mês. E repara que nessa hora você já teria tido um lucro de 21 mil reais, o que significa que 78% mais ou menos do que você juntou veio dos aportes e 22% do lucro, da grana rendendo ali no efeito bola de neve. Ou seja, quase um quinto aí do que você juntou veio de juro e dividendo dos seus investimentos. Mas ó, presta atenção porque não existe milagre nos investimentos. Principalmente nos primeiros anos, o que faz diferença de verdade quanto que você está juntando são as economias. Os investimentos, na verdade, são como plantinhas. Você precisa regar, ter paciência, e os gastos são como unhas. Você precisa cortar sempre se você quiser ter mais dinheiro. Aí você deve estar querendo me falar, pô César, mas eu não consigo economizar mais dinheiro por mês. Não tem problema, você só vai demorar um pouquinho mais tempo
o que pode nem ser tanto assim. 5 anos para juntar 100 mil eu tinha achado um prazo bem honesto. Se você economizar 500 conto por mês, por exemplo, o tempo vai pular para 10 anos. Convenhamos, 10 anos para 100 mil é bem razoável também. Voltando para a planilha bola de neve, olha como o efeito tempo é muito gostoso de ver isso. O efeito tempo é muito favorável para o investidor. Em 10 anos, 60% desses 100 mil reais, ou seja, cerca de 60 mil reais, veio do seu esforço, do seu investimento de 500 em 500 por mês. Só que 40 mil reais, 40% disso é puro lucro. O tempo trabalha muito a seu favor. Lembrando que essa planilha aí, você pode colocar o valor mensal que você quiser. Ou seja, se você optar por estender o prazo, né, não para 5, mas 10, 20 anos, não tem problema. Você vai diminuir o seu esforço ali diário, mensal de economizar mais, mas você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência para os juros e dividendos trabalharem, passarem a dar a contribuição deles para o seu plano. Sabe como é que foi chegar no 100 mil pra mim, galera? Se eu fosse lembrar de quando eu era adolescente, eu acho que eu cheguei mais tarde do que eu gostaria. Mesmo assim, as coisas hoje em dia são muito mais difíceis do que na época dos nossos pais. As coisas são muito mais caras. Antigamente, nossos pais já tinham casa, 2 carros, casa de campo, dependendo da situação da família. Eu olho hoje em dia, mesma idade que eu tenho dos meus pais, eu tenho um Uno 94 e moro de aluguel. Mas eu cheguei nos 100 mil reais assim, com uma maneira bem tradicional. Eu tinha um emprego que ia ganhando promoções, tal, etc. E a coisa começou a ficar mais imprevisível agora que eu tô empreendendo, né? Um sobe e desce lascado. Mas foi mais ou menos essa a minha história. Como é que foi a sua, Io? Eu também tenho essa impressão. Meus pais, enfim, sempre foram empreendedores, né? Eles tinham uma papelaria e depois começaram a mexer com imóveis. E eu tenho a impressão que, assim, eu juntei um bom patrimônio, mas eles, na minha idade, tipo, já estavam muito na frente do que eu, né? Já tinha alguns imóveis ali rendendo. E falando da minha experiência, foi bem demorada, porque eu acreditava muito na matemática. Então, eu colocava ali na planilha que se eu juntasse X reais por mês, eu ia chegar em 1 milhão de reais aos 30 anos. E aos 30 eu cheguei dos meus primeiros 100 mil reais, porque no fim eu ganhava pouco. Boa parte aí da minha vida profissional foi como jornalista. Então, eu tirava aí uns 3.500, 4 mil reais. O máximo que eu cheguei a ganhar numa redação foi próximo a 5 mil reais. E assim, eu pagava uma faculdade de 1.000 e poucos reais por mês, né? Tudo bem que eu tinha uma bolsa ali, outra que eu consegui em alguns semestres, mas no fim tinha custos altos. Eu não conseguia economizar tanto assim. E aí, quando eu saí de casa ali nos meus 28, 29 anos e passei a ter um segundo emprego, porque aí eu já tinha feito a pós-graduação, já estava dando aula na faculdade, aí sim eu percebi que a renda era fundamental, a minha capacidade de poupança era fundamental para acelerar esse plano. Quando eu saí de casa eu tinha uns 70 mil reais, e aí em questão de um ano e meio, eu juntei mais 30 e cheguei nos meus primeiros 100 mil reais. A gente não tá sozinho nessa, os 100 mil reais realmente são muito mais difíceis e daí pra frente a coisa vai muito mais rápido, vai além do efeito bola de neve que a gente mostrou, que o dinheiro cresce mais aceleradamente. A gente mostrou dicas práticas pra você entender o porquê dessa dificuldade que vai te ajudar a chegar nos 100 mil mais rápido, tá tudo nesse vídeo aqui em cima. E cara, você pode estar perdidinho, não sabe como começar a investir, não tem problema, você pode começar estudando esses 10 cursos aqui embaixo, que são 10 cursos grátis de investimento. É um vídeo que é meio antigo, mas ainda tá super valendo essas dicas, hein? Como eu sei que você já deixou o like, agora clica nessa bolinha, você vai fazer parte da comunidade de investidores aqui do Economic que não vai perder mais nada.